Olá, um tema a ser debatido permanentemente, os direitos dos portadores de síndrome de Down. Apesar das garantias legais, essa população de aproximadamente 270 mil cidadãos brasileiros sofre com o desrespeito e o descaso. Sobre o assunto, vamos conversar com a doutora Daniele Adimoni, psiquiatra na Escola Paulista de Medicina. Doutora Daniele, a gente poderia começar explicando um pouco o que é a síndrome de Down e por que consagrar o dia 23 de maio como, desculpa, 23 de... 21 de março. 21 de março, desculpa, como o dia, né, a se falar mais da síndrome de Down. Obrigada pelo convite. Então, na verdade, assim, a síndrome de Down, ela é uma síndrome genética, onde acontece uma trissomia. Então, em vez de ter 2 cromossomos 21, aquela pessoa apresenta 3 cromossomos 21. Então, isso é considerado uma anomalia genética, uma anomalia cromossômica. Ela acontece durante a formação do embrião, né? Então, a gente chama de congênita antes de nascer e, em geral, está associada com a idade avançada da mãe. Então, a gente sabe que quanto maior a idade da mãe quando ela engravidar, maior a chance daquela criança nascer com síndrome de Down. O que acontece? A síndrome de Down não é uma doença, ela é uma questão genética e que, como toda síndrome, pode ter outras alterações, às vezes outras malformações associadas, que é isso que a gente precisa tratar. Então, é muito comum ter alteração respiratória, apneia do sono, alterações tiroidianas, malformações cardíacas. Então, essas questões, sim, precisam ser tratadas. Então, é importante a gente lembrar que quando a gente fala de síndrome de Down, a gente não está falando de uma doença, a gente está falando de uma condição genética. Essas pessoas são assim, mas não quer dizer que elas são ou estão doentes. É muito fácil a gente reconhecer, né? A síndrome de Down ela é facilmente vista, né? Então, o que a gente tem principalmente de característica? Uma deficiência intelectual, então é a condição que mais frequente leva à deficiência intelectual. Então, todas as pessoas que são portadoras da síndrome de Down tem deficiência intelectual e outras alterações que às vezes são bastante visíveis. Então, aquele olho mais amendoado, né, um pouco mais arredondadinho, a orelha pequena, uma hipotonia, às vezes, uma hipotonia geral, às vezes a língua fica um pouco mais protrusa, um pouco mais para fora. Então, a gente tem várias características. A mão, né? Então, a mãozinha, em vez de ter duas fendas, tem uma só. A mão, geralmente, é mais pequenininha, é menor, é mais cheia. Então, assim, são características bastante visíveis, né? A gente olha e sabe que aquela pessoa tem ou não a síndrome de Down, mas realmente a gente só consegue confirmar o diagnóstico fazendo o cariótipo e vendo que aquela pessoa tem 3 cromossomos número 21. Agora, uma coisa que a senhora fala aí que é interessante, por quê? Há alguma explicação científica que determine por que as parturientes de idade mais avançada são mais afeitas a terem filhos com Down? A gente nasce com um determinado número de óvulos e esses óvulos vão ficando mais idosos na medida que a gente vai ficando mais velha, as mulheres. Então, é mais fácil que ocorram alterações na divisão dessas células com uma idade mais avançada. Então, é diferente alguém engravidar com 20, 25 anos e alguém engravidar, por exemplo, acima de 35 ou 40 anos. A gente tem uma chance maior de alterações nas divisões das nossas células que já estão com a gente ali desde o nascimento. Agora, também uma característica interessante que você fala, a síndrome de Down não é uma doença, mas junto a ela vem uma série de doenças às vezes muito graves, a apneia do sono, às vezes até pode levar ao óbito. Então, quer dizer, quais são os cuidados assim, primordiais para que se cuide mesmo, se tenha certas atenções, né, certas atenções com o portador da síndrome de Down? Então, é o que a gente falou. Basicamente, a gente não pensa na síndrome de Down como uma doença, mas a partir do momento que a gente tem uma pessoa com Down, a gente precisa investigar essas outras alterações que são muito frequentes e daí sim, a partir do momento que faz esses diagnósticos, precisa cuidar. Pensando só na questão da criança e do adulto com Down, a gente precisa sempre pensar no desenvolvimento dela, porque ela tem um desenvolvimento atrasado, né? Ela tem uma questão intelectual, uma deficiência intelectual, então tem um atraso no desenvolvimento e tem uma hipotonia muscular. Então é muito comum que essas crianças também demorem para conseguir
comer, para conseguir falar, para conseguir andar, para conseguir segurar as coisas. Então, é muito importante que a gente comece uma intervenção cedo com essas crianças, né? Justamente para estimular essa dificuldade que eles têm, principalmente da parte motora, né? Então, para ajudar essas crianças a conseguirem sentar, a conseguirem andar, a conseguirem comer, ou seja, o objetivo é sempre a maior independência possível, né? Então, a gente vê crianças que são estimuladas, que são bem cuidadas, e aí entra o papel da família. A família é a parte mais importante nisso, né? Porque a terapia é 1 vez por semana, 2 vezes por semana, mas o que a família faz e como ela cuida ao longo da semana, ao longo da vida, é o que vai fazer toda a diferença para aquela criança e para aquela pessoa no futuro, né? Então, o objetivo é sempre procurar a maior autonomia possível, então alguém que possa se cuidar sozinho, possa comer sozinho, possa tomar banho sozinho, possa eventualmente trabalhar e estudar. A gente tem bastante gente hoje em dia com Down, até famosos, né? A gente tem modelos com Down, a gente tem bastante pessoas com Down que estão frequentando faculdades, a gente tem atores com Down, enfim. Hoje em dia a gente tem uma visão completamente diferente de antes, né? De realmente estimular essas pessoas para que elas consigam atingir a capacidade máxima delas e principalmente a independência. Então é isso que a gente sempre procura quando a gente tem qualquer pessoa com alguma deficiência, né? Que é realmente tentar estimular a maior autonomia possível para que ela não precise das outras pessoas, né? Para comer, para andar, para estudar, para trabalhar, enfim, dependendo de cada pessoa e de cada deficiência que ela tem. Agora, o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Em qualquer outra situação de saúde, isso sempre é uma regra, né? Agora, na questão do Down, né? Em que momento é possível detectar, né, o portador da síndrome e quando começar com os estímulos, quando começar e de que maneira começar com esses estímulos? O diagnóstico pode ser feito intraútero, então, muitas vezes naquele famoso exame morfológico, né, que a gestante faz nos 3 trimestres da gestação. Às vezes é possível detectar quando existem malformações muito óbvias, né, principalmente de face, baixa implantação, a questão do nariz, enfim. Mas a translucência nucal, mas nem sempre acontece. Então, muitas vezes essa criança nasce e daí ela é diagnosticada com a síndrome de Down, né? Então, na verdade, pode acontecer intraútero, mas muitas vezes acontece depois, e daí sim fica mais fácil, porque tem aquelas características que a gente falou que são visíveis, e daí você faz um cariótipo e você comprova, né? É possível fazer uma avaliação genética durante a gestação, mas isso não vai mudar muita coisa, né? Aquela gestação continua, enfim, então isso não faz muita diferença fazer o diagnóstico durante a gestação ou ao nascimento, né? Na verdade, é muito mais uma questão psíquica para os pais irem se organizando e planejando como é que eles vão fazer. Mas isso pode acontecer durante a gestação, mas a grande maioria realmente a gente tem feito diagnóstico ao nascimento. O que é importante? Pensar que cada criança tem a sua específica, né? Cada criança tem a sua dificuldade, a sua necessidade. Então, basicamente, o que a gente sempre precisa? De uma boa fisioterapeuta, né? Pensando naquilo que a gente conversou, que essas crianças têm uma hipotonia muscular generalizada, então têm uma dificuldade e vão ter um atraso importante, né? Mesmo sendo bastante estimuladas para poder pegar as coisas, para poder sentar, para poder andar, para poder ficar de pé. Então, quanto mais estimuladas e quanto maior o reforço muscular feito, mais essas crianças vão conseguir ter essa autonomia, essa independência que a gente falou lá no início. Então, é importantíssimo um trabalho com uma boa fisioterapeuta. A questão da fono, então lembra que a gente falou, né, que eles têm além da hipotonia, tem uma protusão, a língua fica um pouco para fora, né? Isso acaba dificultando a questão da deglutição, acaba dificultando a questão da fala, também por conta da deficiência intelectual. Então, é importantíssimo uma intervenção precoce com a fono, justamente para poder trabalhar e estimular essa região que é tão importante, né, para que aquela criança possa falar, possa comer sozinha, enfim, possa dormir, né, a gente precisa de ter toda uma musculatura adequada para poder dormir, para poder falar. Então, principalmente a fono e a físio, e aí dependendo de cada caso, a gente vai precisar de uma terapeuta ocupacional, enfim, é sempre um acompanhamento multidisciplinar e é sempre pensando nessa questão do estímulo, né, quais são as dificuldades e como a gente pode estimular essa criança para que ela tenha realmente o máximo alcance que ela dá conta, né, para que ela tenha aquela autonomia que a gente estava falando. E quanto mais cedo a gente começa, melhor. Então, até outro dia a gente estava discutindo no hospital, infelizmente a gente tem pessoas com Down e com outras deficiências intelectuais que não foram estimuladas quando crianças. Então, o funcionamento delas, quando adultos jovens, é de uma deficiência intelectual grave. Mas eu não sei se ela teria tido uma deficiência intelectual grave
lá quando pequena se ela tivesse sido estimulada, né? Então, esse vazio que fica, a gente não sabe aonde aquela criança, aquele adulto poderia chegar se tivesse sido estimulado, se tivesse sido cuidado. Por isso que é tão importante começar isso cedo, né? Porque lá na vida adulta é muito mais difícil fazer qualquer tipo de intervenção. Essa falta de estímulo também ela pode vir em decorrência de um certo preconceito que há ainda em torno do Down, né? A própria família, não sei se como é que está hoje, mas havia uma tendência muito forte em esconder este portador da síndrome de Down, e a convivência social talvez seja um dos estímulos mais consequentes, né? Quer dizer, o fundamental é fazer essa convivência social. Como fazê-la? Então, acho que é isso, né? É essa inserção que não é sempre simples. Então, primeira coisa é a escola. A gente precisa que essa criança frequente a escola, e aí, claro, que as limitações dela precisam ser respeitadas, né? Então, a gente vê hoje em dia trabalhos muito bacanas de escola, realmente pensando na inclusão dessas crianças. Então, a gente vê turmas, porque antes a gente tinha escolas ou turmas de inclusão, agora não, agora são turmas normais, vamos dizer assim, onde se incluem essas pessoas, e que realmente o importante é isso, que ela possa conviver com outras pessoas, e aí o ganho dos dois lados, né? O ganho é para aquela criança que tem Down, que vai ser estimulada pelos outros, e para os outros que vão conviver com alguém diferente deles, que vão aprender a conviver com as diferenças. Então, essa questão da inclusão é fundamental, né? Mas é isso, assim, cada criança tem as suas limitações, cada criança tem a sua velocidade, né, de desenvolvimento e de aprendizado, então isso precisa ser respeitado, e nem sempre isso a gente consegue ver na prática nas escolas. Às vezes é um pouco difícil, principalmente no serviço público, onde são muitos alunos, poucos professores, né, tem outras coisas muito mais graves que acontecem, então isso realmente acaba não sendo muito priorizado. Mas a ideia é que essas crianças frequentem as escolas, frequentem os ambientes junto com todas as crianças de uma maneira normal, sempre respeitando as limitações de cada uma. Doutora, a questão do tratamento das doenças que, em decorrência da síndrome de Down, né? Como tratá-las, porque elas são muito complexas. Ela vai desde a apneia do sono até a questão de mobilidade, questão digestiva, né? Quer dizer, há uma demanda muito grande nesse sentido. Como fazer isso? Como é que é feito esse tratamento? Quais são esses, especificamente na área de saúde? Como cuidar da saúde de um portador da síndrome de Down? Como a gente falou, quando a gente fala em síndrome, qualquer síndrome, a gente precisa buscar outras questões de saúde ou outras malformações. Então, quando a gente tem uma criança diagnosticada, né, que foi feito a questão da síndrome de Down, a gente precisa procurar essas questões mais frequentes. Então, é o que a gente falou, as malformações cardíacas, a apneia do sono, alteração tiroidiana, alterações respiratórias. A gente precisa ativamente investigar isso, porque elas são muito frequentes em quem tem a síndrome de Down, né? E daí depende de cada doença, de cada pessoa, porque é o que a gente falou, né? Assim, não é igual para todo mundo. Então, dependendo daquele diagnóstico, daquela condição daquela pessoa, daí sim tratar aquela questão. Mas o importante é isso, a partir do momento que a gente sabe que aquela criança tem a síndrome de Down, a gente precisa ativamente, a gente não vai esperar manifestar algum sintoma, a gente já começa a procurar. Então, vamos fazer um ecocardiograma para ver a questão cardíaca, enfim, vamos investigar tudo isso, porque daí a gente já tem um diagnóstico precoce e consegue tratar adequadamente cada condição na medida que ela precisa. Tanto que hoje em dia a gente tem visto, antes, há muito tempo, quando você falou, né, que as pessoas também ficavam trancadas em casa e tal, as pessoas com Down viviam muito pouco, né? E hoje a expectativa de vida é bem maior, porque é isso, o Down não é uma doença, mas tratando as condições associadas, a expectativa de vida aumentou muito também, né? O escritor Cristóvão Tesa chegou a escrever um livro sobre a experiência dele com um filho que tem síndrome de Down, né? Ele dizia isso, né? Que havia uma espécie de consolo na família por achar que ele teria uma duração de vida muito pequena, né? Ele teria uma vida muito curta, né? Quer dizer, a questão da longevidade, como é que foi conseguido isso? Foi ao tratamento das doenças decorrentes da síndrome? Isso, eu acho que todo esse conjunto de coisas que a gente foi falando, né? Então, primeiro essa intervenção precoce, então vamos pensar que é alguém que consegue se alimentar sozinho, consegue andar sozinho, consegue ter a maior independência possível.
tem uma qualidade de vida muito melhor do que alguém, por exemplo, que fica em casa e precisa ser alimentado na boca, né? Então, por isso que a gente sempre fala muito dessa questão de trabalhar a autonomia, trabalhar a independência. Isso traz ganhos infinitos para aquela pessoa e para a família também, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar. E a segunda questão é essa, né? Eu acho que hoje em dia a gente consegue buscar ativamente esses diagnósticos associados e tratar. A medicina evoluiu muito agora, então é isso que a gente está falando. Tratando essas condições associadas, o Down em si não vai matar a pessoa, né? O que matava eram as doenças associadas, que às vezes não eram diagnosticadas ou não eram corretamente tratadas, ou quando diagnosticadas já era muito tarde, né? E que agora realmente com essa busca ativa as pessoas têm um olhar diferente, né? Então, bom, tem uma criança com Down, vamos procurar aqui como é que está o coraçãozinho dela, vamos ver como é que está a parte respiratória, vamos ver como é que está a parte gástrica, e aí sim a gente consegue fazer um diagnóstico precoce e tratar o que precisa para evitar realmente consequências importantes lá na frente, né? Mas assim, eu sempre falo, tudo que a gente faz hoje é o que vai aparecer lá na frente. Então, uma criança que é estimulada, que consegue andar, que consegue falar, que consegue comer, tem uma expectativa de vida completamente diferente da criança que não conseguiu fazer nada disso porque não foi adequadamente estimulada, né? O Estatuto da Pessoa Deficiente, ele garante uma série de direitos aos portadores da síndrome de Down, mas talvez o mais fundamental desses direitos seja o benefício da prestação continuada de saúde, que teria que ser feito pelo SUS. Como é que está essa garantia junto ao SUS? Então, a princípio, as crianças com síndrome de Down, né, e aí geralmente você precisa de um laudo de um médico, conseguem esse benefício, né? E aí a gente fica, às vezes tem uma questão que muitas famílias conseguem o benefício e não vão atrás de trabalhar a independência daquela pessoa. Então, eu falo que às vezes a gente acaba criando um problema, porque a gente tem, por exemplo, muitas pessoas com Down trabalhando, estudando, né? Claro que com vagas em PCD, né, vagas para pessoas com deficiência, mas que bacana que eles podem trabalhar, podem pegar um ônibus sozinho, podem ganhar o próprio dinheiro. Então, de novo, o que a gente sempre quer é que aquela pessoa seja o mais independente possível, que ela tenha a maior autonomia possível. E muitas vezes isso deixa de acontecer quando a família recebe o benefício, né? Porque, bom, já está entrando esse dinheirinho, então a gente não vai muito correr atrás do que a gente poderia, né, deveria fazer por conta dessa criança, desse adolescente. Então, claro que o benefício é importantíssimo até para o tratamento daquela pessoa e para o sustento daquela família, mas infelizmente muitas vezes a gente vê que isso acaba deixando a família mais tranquila, né, em vez de correr atrás dessa autonomia, dessa independência de tudo que aquela criança, aquele adolescente com Down poderia fazer, que é o que a gente tem visto, né? A gente tem um monte de adolescente com Down trabalhando, estudando, fazendo um monte de coisa bacana, né, que é muito melhor do que receber um benefício do INSS, né? A senhora fala muito sobre a importância da família no contexto do cuidado ao portador da síndrome de Down. Como estimular essa família? Porque acredito que há um susto dessa família ao saber que tem um filho portador de síndrome de Down. Sem dúvida, né? Existem trabalhos muito bacanas hoje em dia em hospitais, de entidades, de ONGs, que eu acho que chama Primeira Notícia, alguma coisa assim, que são justamente pais que têm filhos com Down e que vão conversar, assim que aquela mãe, aquele pai recebem o diagnóstico, e vão conversar com eles e contar um pouquinho como é que é a vida, porque eu acho que o importante é isso, aquela família entender que aquilo não é uma sentença, como tinha antes, né, que as pessoas escondiam as pessoas com deficiência em casa, mas que aquela pessoa tem particularidades que vai precisar ser estimulada, que vai precisar ser cuidada, mas que ela tem uma capacidade de se desenvolver e que ela precisa ser cuidada, né? Mas é claro que isso nem sempre é muito fácil, então esse trabalho que eles fazem nos hospitais é muito bacana, porque são pessoas que têm filhos com Down, que contam as experiências, né? A minha vida é assim, eu também fiquei assado, eu senti isso, então isso é muito importante, essa troca de experiências para que aqueles pais estejam tranquilos e seguros para poder cuidar dos seus filhos, né? Porque é o que a gente está falando, tudo que é feito na infância é o que vai refletir lá na vida adulta, o que a gente quer é isso, né? Essa questão de um bom cuidado, de uma autonomia para essas pessoas que têm condição de fazer isso e não ficarem trancadas em casa sem nenhum tipo de estímulo, sem nenhum tipo de cuidado, que era o que acontecia antes. Enfrentar, né? Agora, os outros direitos, né? Porque o portador da síndrome de Down, ele tem direito, por exemplo,
da habilitação, né? Eu acho que ela tem isenção das taxas de habilitação, vagas em concursos públicos, isenção de imposto de renda. Quer dizer, como é que está sendo trabalhado isso? Esses direitos estão sendo garantidos? Como é que está essa relação? Quer dizer, há informação disso também, porque às vezes a pessoa não tem o direito porque ela não sabe que tem esse direito, não é? Uhum. Como é essa relação, doutor? É importante, a partir do momento que a gente tem uma pessoa com deficiência, não, vamos falar não só da síndrome de Down, mas pessoas com deficiência, que essas pessoas procurem. Então, por exemplo, no serviço médico, normalmente a gente encaminha para o serviço social com um laudo, né, dizendo, olha, essa pessoa tem, sei lá, síndrome de Down, né, e aí a assistente social vai explicar para a pessoa, olha, então você vai lá no INSS, você vai em tal lugar, você tem direito a isso, isso e assado. Então é importante que essa pessoa frequente algum serviço, né, um posto de saúde, ou serviço social, enfim, a escola, né? Então algum serviço público que possa orientar essa pessoa em relação aos direitos dela, porque realmente hoje em dia a gente tem muito mais direitos do que tinha antes, e que são direitos adquiridos, as pessoas precisavam disso, isso foi conquistado, mas realmente nem todas fazem uso disso, né? O que acontece é que todas realmente precisam de um laudo médico, então por isso que eu falo, é sempre importante que essas crianças tenham algum tipo de acompanhamento médico, tanto por conta daquilo que a gente falou, né, de fazer diagnóstico precoce de outras doenças, mas realmente para poder pensar o desenvolvimento e que tipo de intervenção que vai ser feita com essas crianças, e daí poder fazer um laudo para que essa pessoa consiga os direitos, né, os benefícios que ela tem direito. A questão do preconceito, ele já foi muito grande, claro, hoje praticamente ele não existe, mas ainda há uma parcela de preconceito sobre o portador do síndrome de Down. Como é que isso está sendo tratado? Como é que está sendo a evolução para o fim deste preconceito? A gente vê, uma vez feito o diagnóstico, a primeira coisa, a família se culpa, os pais, né? Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu caí durante a gestação, eu bebi, eu comi alguma coisa? Será que eu gritei? Enfim, a primeira questão é a culpa do pai e da mãe, daquele casal, né? O que será que a gente fez de errado para que essa criança tenha nascido com Down? Então, a primeira coisa é importante a gente explicar isso, né? Que ninguém fez nada de errado, isso não é culpa de ninguém, isso é uma questão genética, em geral condicionada à idade materna, mas não quer dizer que é culpa da mãe, né? Aquele casal decidiu aquela gestação, enfim. Então a gente sempre precisa tirar isso, né? Tirar essa questão da culpa, né? De procurar o culpado, procurar o que aconteceu de errado, entre aspas, que é o que a gente mais escuta, né? E poder escutar um pouco essa família, esse casal, que fantasias eles fazem, porque é isso, né? Às vezes pensa em alguém com Down e lembra de algum vizinho que era muito grave, ficava trancado em casa, mas também de contar que a gente tem gente muito bacana e que está se desenvolvendo muito bem, que tem muitos ganhos hoje em dia com síndrome de Down. Então é importante isso, e aquilo que eu falei, dessa troca com outras pessoas que passam pela mesma situação, isso é fundamental. Então esse grupo que existe nos hospitais, né, que eu esqueci, mas eu acho que a primeira notícia é fundamental, né, porque é um pai que passou por essa vivência, que está passando, né, por essa vivência, que também provavelmente teve as mesmas reações e que vai conversar com alguém que acabou de ter essa notícia. Então essa troca é muito importante para que essa família possa entender que a gente não está falando de uma doença, a gente não está falando de uma sentença, né? Mas a gente está falando de alguém que vai precisar ser cuidado, que vai precisar ser estimulado de uma maneira um pouco mais intensa do que crianças que não têm a síndrome de Down. De alguém que pode ter uma vida perfeitamente normal, né? A gente vê hoje tantos, né, que se desenvolveram tão bem na vida, né, com esse estímulo familiar, né? Quer dizer, é essa esperança que a gente tem que passar para os pais que têm filhos com síndrome de Down? Isso também, porque essas crianças, hoje adultos de sucesso, vamos dizer assim, que tiveram um bom desenvolvimento, foram crianças bem estimuladas. Então, de novo, né? Tudo o que é feito na infância, principalmente precocemente, é o que vai fazer com que essa pessoa consiga se desenvolver. Então, o que eu falei, não adianta com 10 anos você querer que a pessoa comece a andar, falar, comer, porque já perdeu o período, né? Então é importante realmente essa intervenção precoce e esse cuidado da família. E isso nem sempre tem a ver com a questão financeira, é importante a gente falar isso, né? Eu tenho vários pacientes no hospital público que têm famílias maravilhosas, mães com instrução nenhuma, né? Que não conseguem físio, não conseguem fono, mas são tão bacanas e cuidam tão bem dos filhos, estimulam a autonomia, a independência. Então, assim, isso não tem... Claro que é muito mais fácil quando você tem uma condição, uma equipe, né? Profissionais especializados para te ajudar, mas a gente realmente vê, a gente tem
tem surpresas muito boas, assim, de famílias muito bacanas, que cuidam muito bem dos seus filhos, que estimulam a autonomia e que realmente essas crianças conseguem ter uma boa evolução também para a vida adulta, né? Conseguem trabalhar, pegar ônibus, namorar, enfim, o que a gente espera de uma vida normal, né? De novo, sempre falando aquilo que eu falo, com a maior autonomia possível. Então, isso não depende só da questão financeira, mas realmente a família é fundamental para o desenvolvimento de todas as crianças, né? Mas principalmente das crianças com deficiência. Fundamental é o carinho e o amor da família, então. Doutora Daniela, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Obrigado por essa entrevista. Obrigada a vocês. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar a página da internet, nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.